E também temos uma outra pesquisadora aqui no nosso estúdio do Informativo TVU, que é a Mariana Milena Prado de Sá. Boa noite, Mariana. Boa noite. Tudo bem? Tudo bem. Bom, eu fiquei sabendo que em 2022 você detectou um asteroide. Me conta melhor essa história, pra gente começar o nosso bate-papo. Isso mesmo. Quando eu estava no ensino médio, eu desenvolvi uma paixão muito grande pela ciência e essa paixão acabou não esperando eu entrar na universidade. Então eu pesquisei muito assim alguma forma de contribuir com a ciência, mesmo ainda não estando na faculdade. E eu encontrei o programa do Caça-Asteroides, que é da União Internacional de Pesquisa Astronômica, em parceria com a NASA. E nesse programa nós recebemos imagens de um telescópio gigantesco que fica lá no Havaí, um conjunto de telescópios. Recebemos treinamentos para identificar esses corpos celestes e detectamos esses asteroides. Você é estudante do curso de Engenharia Mecatrônica da UFO. Isso. E lá que você fez essa pesquisa, detectou esse asteroide ou não? Na verdade, não. Eu comecei a pesquisa por fora, nesse programa do Ministério da Ciência, mas o que aconteceu foi que eu acabei trazendo isso para a universidade de forma a ensinar para alguns amigos, colegas meus que se interessaram pelo programa e agora também ajudando a criar o projeto de extensão de astronomia UFO, no qual nós queremos levar esse programa de caçada aos asteroides. Que legal. No dia 11 de fevereiro foi comemorado o Dia da Mulher na Ciência. Conta pra gente como que você se interessou por essa área, né? Que provavelmente são poucas mulheres ainda na ciência, né? Mas o que te despertou o interesse? A história é muito grande, mas resumindo, quando eu era criança, a professora do Fundamental pediu pra gente fazer um trabalho sobre qualquer tipo de inovação. E eu escolhi fazer sobre a evolução do celular. Durante esse trabalho, eu me deparei com o vídeo do Steve Jobs apresentando o primeiro iPhone. E aconteceu que eu fiquei maravilhada com aquilo, porque eu digo que aquilo é a inovação na sua forma mais pura. Foi algo que quebrou barreiras, assim. O celular passou daquela aparelho, assim, que tinha todo aquele plástico, todas aquelas teclinhas para uma tela gigante. E eu fiquei maravilhada com aquilo. Só que era muito difícil para uma criança do interior de Goiás, uma menininha do interior de Goiás, se identificar com alguém como Steve Jobs. E toda vez, assim, tanto na mídia quanto nos livros, eu buscava por referências, mas os cientistas que mais aparecem assim para nós, eles acabam sendo muito estereotipados. E são homens, geralmente. Sim, geralmente são homens. Todo aquele estereótipo do Einstein, sabe? Do homem descabelado, mais de idade, assim. Então, acabava que essa realidade, assim, parecia muito distante. Não parecia algo que eu poderia alcançar. Mas eu ainda tinha aqueles questionamentos de criança, sabe? Que criança geralmente não se barra muito nos questionamentos de, ok... Será que consegue chegar lá, né? Se tudo que eu tô vendo aqui um dia foi ideia de alguém, por que eu não posso ter ideias como essas? Por que eu não posso ter essa criatividade? E essas barreiras, elas foram quebradas ao longo da minha vida, mas especialmente em um projeto que eu participei da Universidade de São Paulo, quando eu estava no ensino médio ainda, chamado Astrominas, que é justamente um programa com o objetivo de empoderar meninas e mulheres na ciência. E eu participei desse curso. Na primeira aula já foi assim, sobre astronomia, com aquelas perguntas assim que eu falo que são inerentes ao ser humano, de onde viemos, para onde vamos, sobre os tamanhos do universo Várias e tudo dúvidas, mais. Né? Sim. E isso, eu fiquei muito feliz naquela aula e eu pensei, ok, eu realmente gosto disso. E não só a paixão cresceu mais ainda, como nesse curso eles fizeram questão de colocar mulheres cientistas das mais diferentes realidades possíveis. E várias com as quais eu podia me identificar. E eu percebi que existem várias e várias mulheres que revolucionaram o mundo, mas que não são nem de longe tão comentadas quanto os homens. Como, por exemplo, hoje eu tô aqui com a camisa da Marie Curie. Pois é, eu já ia te perguntar quais são as suas referências como mulher cientista. Marie Curie foi
o único ser humano a ganhar 2 prêmios Nobel. E muita gente não sabe disso. O algoritmo de computador foi criado por uma mulher, Ada Lovelace. Antes mesmo do computador ser inventado, ela já tinha os conceitos de programação. E são várias, assim, eu poderia citar vários nomes, como Katherine Johnson, que era um computador da NASA. Ela fazia os cálculos para Apollo 11 chegar à Lua. E também brasileiras, como a Jaqueline Góes, que eu conheci recentemente, que sequenciou o Covid-19 em 24 horas. Então, a ciência também está cada vez mais nas mãos de mulheres. E uma coisa que eu luto muito para fazer hoje é encurtar esse caminho para outras pessoas. Porque foi um caminho muito longo para mim, para eu perceber que a ciência não estava tão longe de mim quanto parecia. Você acha que existe preconceitos? Quais são os desafios de ser uma mulher na ciência? Com certeza existem preconceitos, tanto na ciência quanto na tecnologia, na engenharia, na matemática. Inúmeras e inúmeras vezes eu sou a única mulher nas aulas de engenharia e isso acaba sendo um pouco desconfortável, intimidador. Às vezes a gente sente falta assim de uma amiga para desabafar, sabe? Mas o ambiente que você trabalha é dominado por homens? Sim, o ambiente acaba se tornando um pouco desconfortável, eu diria. Mas eu venho percebendo que cada vez mais há mulheres não só interessadas pela ciência e tecnologia, como imagino que também pelo advento da internet, por mais informações estarem chegando e por causa dessa coisa da internet, várias mulheres cientistas poderem estar produzindo conteúdo. Eu, por exemplo, estou produzindo conteúdo para as redes sociais com o objetivo de incentivar meninas na ciência. As informações acabam chegando mais, elas não estão sendo dominadas, elas estão sendo menos manipuladas e dominadas antes de chegar no público. Há mais formas de chegar à informação. E eu acho que isso acabou trazendo um pouquinho mais de visibilidade para as mulheres cientistas, mas que ainda há um longo caminho a ser trilhado. É isso mesmo. E eu vi que você trouxe medalhas, tá com medalhas aí, né, pendurada no pescoço. Sim. Conta pra gente quais são essas medalhas, o que você ganhou, o que elas representam. Ok. Essa daqui, ela é da Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica, que eu ganhei quando eu estava no 3º ano do ensino médio. Quando houve a detecção do primeiro asteroide, eu ganhei essa daqui. E depois que eu fiz a detecção do meu primeiro asteroide, que foi em 2022, no ano de 2023, eu passei a criar equipes para outras pessoas aprenderem junto comigo a fazer essas detecções, a fazer esse tipo de pesquisa, que é um tipo de pesquisa muito importante, porque há um volume gigantesco de imagens do céu que já são analisadas por computação, só que o computador ainda não consegue extrair todos os corpos celestes dessas imagens, e por isso, quanto mais pessoas contribuindo, melhor. Se não existissem o que a gente chama de cientistas cidadãos, muitos desses corpos celestes não seriam identificados. Então eu fiz questão assim de ensinar como todo esse processo assim para outras pessoas. Nós formamos 5 grupos de caçadores de asteroides, um deles formado só por mulheres. Desses 5 grupos, 3 tiveram detecções e um deles foi o só formado por mulheres. E o meu grupo principal, ele foi premiado com essa medalha aqui, de bronze, do Ministério da Ciência, por ter sido um dos que mais detectou asteroides no país. Que bacana, muito bem, Mariana. E você falou que a sua caminhada não foi fácil, né, para chegar onde você já chegou. E o que você pretende? Qual que é seus planos para o futuro como uma pesquisadora? Eu costumo dizer muito que todos nós nascemos cientistas, que, na verdade, as crianças, elas nascem cientistas, elas não têm medo de questionar, elas não têm medo de perguntar, elas não aceitam a realidade como ela é.
Então, eu me pergunto muito quando é que na transição para a vida adulta a gente perde isso, a gente passa a aceitar as coisas como elas são. Então, o meu maior sonho é responder algumas das dúvidas da Marizinha criança e fazer cada vez mais perguntas assim e saber que eu posso respondê-las com ciência é algo que eu acho incrível assim. E outro objetivo muito forte que eu tenho comigo é porque a ciência mudou minha vida, com certeza. Mudou todas as minhas perspectivas. Então, eu quero levar isso para outras pessoas. Eu quero que a ciência, que oferecer para outras pessoas, assim, encurtar esse caminho e fazer com que a ciência mude a vida de outras pessoas também. Então, a divulgação científica, para mim, é um caminho muito interessante. E projetos de extensão e esses grupos de ciência, eu gosto sempre de estar presente nisso. Que bacana, Mariana. E dá pra ver que você realmente está numa área que você gosta, né? Que você fala com muito prazer, né, sobre a pesquisa, sobre a ciência, e isso é bonito de ver. Parabéns, Obrigada. Viu? A gente recebeu aqui no estúdio a Mariana Milena Prado de Sá, que é pesquisadora e também estudante da Engenharia Mecatrônica da Universidade Federal de Berlândia. Muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. Uma boa noite para você, tá bom? Obrigada.